Olá, sou o pastor Fábio, sou pastor da congregação Águas que Sabem e hoje quero falar com você sobre a festa de Páscoa. No livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 27, vemos Deus detalhando como seria a festa de Páscoa, como seria a saída do povo do Egito, o que teria que acontecer e que seria um memorial, um estatuto perpétuo, e eles teriam que celebrar anualmente a festa em memória do que Deus tinha feito, tirando o povo do Egito, livrando os primogênitos da morte, do destruidor, e levando o povo para a terra prometida. A festa de Páscoa, para mim, eu ensino para as pessoas que creem, caminham conosco, a festa de Páscoa é a festa mais importante para a igreja. A igreja precisa ter entendimento. Eu acredito que nós, pastores, precisamos ensinar a igreja, preparar a igreja para essa festa. Agora, dia 5, no entardecer do dia 5, inicia a festa. São 7 dias de celebração, 8 dias de celebração, perdão. E a igreja precisa estar preparada. Não é simplesmente um domingo de Páscoa. Não é simplesmente a ressurreição de Cristo. Não é simplesmente presentear as pessoas com chocolates. Não, a Páscoa, no contexto original, ela precisa ser celebrada, ela precisa ser vivida pela igreja. A igreja precisa tomar posse dessa festa, viver essa festa, tomar posse dela como herança. Como a festa de Páscoa é uma herança para Israel, ela se torna para nós também. Israel celebra há mais de 3.000 anos essa festa. E o entendimento deles, segundo as Escrituras, a celebração é para trazer à memória a libertação, o povo sendo liberto da mão do faraó e sendo levado para a promessa de Deus. Para nós cristãos, para nós igreja, também celebramos da mesma forma. Nós celebramos a nossa libertação, vivíamos presos no pecado. Vivíamos aprisionados, e é assim que nós devemos ensinar nossos filhos, nossos netos, nossas gerações, nossos discípulos. A celebração de Páscoa, ela trazemos a memória através da história do povo judeu, nós trazemos a memória e celebramos a nossa libertação, que fomos libertos do pecado e vivemos agora uma vida em Yeshua, em Jesus, através da redenção, através da cruz, nós vivemos essa celebração. Não tem como a igreja entender o sacrifício da cruz sem entender Páscoa. Páscoa é o pano de fundo do Evangelho. Vemos a Páscoa sendo o pano de fundo do Evangelho. O Novo Testamento fala de Páscoa. Vemos Êxodo, o Novo Testamento, e vemos a Páscoa até o milênio. O que é o milênio? Falamos de milênio, é o tempo em que o Senhor Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, a igreja, ele vai arrebatar Israel, a igreja, e nós vamos nos encontrar com ele nos ares e vamos voltar. Ele volta para Sião e em Jerusalém, ele vai estabelecer o seu reino e vai reinar, e nós reinaremos com ele durante o milênio. O milênio é antes de novos céus e nova terra, antes da descida da nova Jerusalém. Então vemos a Páscoa em todos os momentos da Bíblia, em todos os momentos do Evangelho. Yeshua, o nosso Salvador. Então não somos judeus, porque vamos celebrar a Páscoa como judeus. Não somos judeus, mas nós cremos no Deus de Israel, nós cremos no Messias Yeshua, que nós entregamos a vida para ele, somos salvos, vivemos com ele sendo Senhor da nossa vida hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 diz que nós não éramos povo e agora somos. Não tínhamos misericórdia e agora temos. Efésios 2, do 12 ao 14 diz que vivíamos sem esperança, sem Deus, sem Messias. Vivíamos estranho à aliança e distantes da comunidade de Israel. Através de Yeshua nós somos trazidos de volta para a comunidade de Israel, de volta para esse relacionamento. A igreja precisa se aproximar de Israel nesses últimos tempos.
Através de Yeshua nós nos tornamos co-herdeiros com os judeus, co-herdeiros com Cristo. As alianças que Deus tem com Israel, nós temos direito hoje a essas alianças através de Yeshua. E celebrar a Páscoa, esse entendimento, esse conhecimento, buscar conhecer mais sobre a Páscoa, isso vai trazer um crescimento para a igreja, leva a igreja a viver a plenitude que Deus tem para ela. Esse conhecimento, porque nós fomos chamados para conhecimento, para crescer. Nós não fomos salvos para viver estáticos, somente no leitinho espiritual. Nós temos que ter um alimento mais pesado, mais forte, um alimento que vai nos levar à plenitude. E esse alimento, a revelação da festa de Páscoa, esse conhecimento nos leva a essa plenitude. Então, a Páscoa ela é uma herança de Israel e nós também celebramos essa herança. Celebrando a Páscoa, nós nos aprimoramos, tomar posse dessa festa. Nós temos esse direito como igreja, através de Jesus. A festa de Páscoa, ela nos traz noção de identidade, nos traz noção de pertencimento. Celebrar a Páscoa nos leva de volta às nossas raízes, que foram perdidas no decorrer de todos esses 2000 anos. Para você entender melhor, eu quero falar para você alguns paralelos que tem a festa de Páscoa e o Evangelho. Vamos fazer um paralelo entre o Egito e a vida de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 2:13, nós vemos Yeshua tendo fugido para o Egito. Mateus 2:16, vemos a morte dos primogênitos. A peregrinação do povo, 40 anos, vemos Jesus no deserto, 40 dias, Mateus 4:1. João 1:29 diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7, vemos Yeshua, a nossa Páscoa. Romanos 6:17 diz que éramos escravos do pecado e fomos libertos para Deus. Deuteronômio 29:10, vemos Israel, mas as nações entrando na aliança com Deus. Vemos as pragas do Apocalipse e as 10 pragas do Egito. Existe paralelo até em Apocalipse. Êxodo 15, vemos a canção de Moisés, e Apocalipse 15:3 diz que os santos cantarão a canção de Moisés. Então, como já falei, a Páscoa está no livro de Gênesis, está nos Evangelhos e no milênio, Apocalipse, nós vemos a Páscoa sendo mostrada. Se estudarmos todos os acontecimentos que houveram na história, se formos a fundo nesse estudo, nós vamos ver, e nós pastores precisamos ensinar a igreja, que a igreja no primeiro século, ela vivia unida com Israel, com os judeus cristãos e os não judeus cristãos, que são gentios. Caminhavam juntos, celebravam o Shabat, celebravam a Páscoa, celebravam a ceia, viviam unidos. Eram os ensinos apostólicos, as tradições apostólicas. Então, se nós acompanharmos Paulo, ele ensina a igreja que a Páscoa era celebrada. Então, essa unidade existia da igreja como povo de Israel. Era um novo povo de Deus. E isso foi perdido, foi roubado da igreja. Isso foi roubado. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Foram roubadas as tradições apostólicas, foram roubadas as festas, foram roubadas as tradições judaicas. Isso foi retirado do meio, foi retirado do seio da igreja. E isso, ao meu ver, é uma injustiça. Porque a Páscoa, ela nos conecta com as nossas raízes bíblicas. A Páscoa, ela nos conecta com as nossas raízes e nos conecta com Israel. Vemos o Senhor falando a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 12, ele fala que essas é a minha festa, são as minhas festas. Então, é um estatuto perpétuo, não pode ser esquecido, não pode ser mudado, tem que ser celebrado anualmente para todos sempre. E como eu já falei para vocês, a Páscoa é uma festa de memórias. Que o Senhor diz para ensinar os filhos, quando eles perguntarem o que é a festa, para ensinar o que aconteceu. E nós temos que ensinar os nossos filhos a nossa história, que vivíamos mesmo a
aprisionados no pecado e através de Yeshua fomos libertos. Então a igreja foi separada, mas quando isso aconteceu? Havia só uma festa de Páscoa. Não existe Páscoa judaica, Páscoa cristã, Páscoa católica. Não existe. Existe uma Páscoa, a festa do Senhor. A Páscoa é bíblica. Mas houve esse rompimento. O que aconteceu? O objetivo de Roma, quando ela assumiu tudo, era afastar a igreja cristã de Israel. Não queria, a Páscoa era muito judaica e eles queriam separar. Eles afastaram o povo, a igreja, dos judeus. Constantino, que era o líder de todos esses concílios que aconteceram, Constantino, ele impediu até que a igreja cristã perguntasse a data da Páscoa para os judeus. E Constantino, o que ele fez para separar? Ele estipulou uma nova data para a Páscoa e mudou. A Páscoa passou a ser a celebração da ressurreição de Cristo. E Constantino sempre misturou o cristianismo com o paganismo. E a data que ele escolheu era a mesma data da celebração da festa da deusa Íster, ou Ishtar. Essa deusa é a deusa da fertilidade. O simbolismo dessa festa, dessa deusa, o que é? Ovos e coelhos. Deusa da fertilidade, a prática de orgias sexuais eram normais nessas festas. Então isso foi unido com a Páscoa. Isso não tem cabimento, não tem como nós celebrarmos dessa forma. Não tem como a igreja continuar celebrando Páscoa sem o entendimento, sem a verdade. Então cabe a nós, pastores, que conhecemos a verdade, ensinar. Com o objetivo deles acontecendo, de afastar a igreja de Jerusalém, a igreja do povo de Israel, isso não foi de uma hora para outra, tá? Levou 400 anos aproximadamente, para vocês verem como era uma tradição forte. 400 anos foi o Shabat e a festa de Páscoa. Até eliminado o seio da igreja, levou 400 anos. Houve uma resistência, houveram decretos. Se houve decretos é porque era tradição, era algo natural para a igreja celebrar com Israel a festa de Páscoa, o Shabat e outras tradições. Mas se houve decreto é porque havia essa necessidade. Para separar mesmo, tinha que ter os decretos, as perseguições, e isso levou 400 anos. Mas hoje Deus está levando a igreja a resgatar, voltar para as raízes, voltar para os ensinos. A Bíblia é nossa autoridade máxima, para mim é minha autoridade máxima, mas não a Bíblia traduzida por homens, a Bíblia na tradução dos concílios da igreja de Roma, não. A Bíblia no contexto original, hebraico, que era pregado lá no início. Isso para mim, hoje eu vivo isso, eu resgato isso para mim e para aqueles que seguem a Cristo conosco. Isso para nós chama-se visão da restauração. Nós caminhamos e seguimos o ensinando de Sião de Belo Horizonte e essa visão da restauração fica cada vez mais clara e esse entendimento nos traz um crescimento muito maior e agradamos a Deus quando celebramos as festas da forma certa. 325 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia, foi onde foi estipulada essa nova data, a ressurreição. O pastor que é contra a ressurreição, celebrar a ressurreição, não sou contra. Eu celebro a ressurreição de Cristo quando eu celebro a ceia com a igreja. A Páscoa, ela tem outro contexto, ela tem outra revelação. A igreja precisa celebrar com entendimento. Isso é um pouco de conhecimento para você, para despertar em você o desejo de conhecer mais. Amém? Espero que tenha trazido luz para você de alguma forma. Se as dúvidas, as perguntas, você pode fazer para mim as perguntas. Eu quero deixar para você que é de Joinville, Santa Catarina, pode pedir o meu contato aí, se quiser conhecer. Você que está desviado, você que está sem igreja, você que está decepcionado com a igreja, você que perdeu o prazer de estar unido com a igreja, nos procure, nós queremos nos dar uma oportunidade de te ensinar algo que
pode mudar, a restauração, porque a restauração começa no indivíduo. Depois a restauração alcança a família e alcança a comunidade. E nós queremos alcançar você para que você seja restaurado através das tuas raízes bíblicas. Trazer o entendimento para você, para nós nos prepararmos para aquilo que Deus tem para a igreja junto de Israel. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma feliz Páscoa. Se prepare, nós já estamos nos preparando para o cordeiro assado com ervas amargas, com matzá, o pão sem fermento. Será uma noite memorável em família e que você também possa celebrar com a tua família na sua casa. Amém? Quero te abençoar em nome de Yeshua, que você possa ter uma festa de Páscoa maravilhosa. Amém? Shalom, shalom.